Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos continuar falando de filosofia da educação matemática e de possibilidades pedagógicas. Portanto, a matemática deve ser trabalhada em diferentes perspectivas, articuladas com os modos como outras áreas de conhecimento e suas respectivas disciplinas se mostram no mundo escolar. O trabalho pedagógico, que tem como fundo a atitude fenomenológica assumida pelo professor, e aqui entendo que também pela escola, ao mantê-la presente no seu projeto pedagógico, manifesta-se no respeito e na atenção ao outro, na preponderância do diálogo entre co-sujeitos mantidos na abertura empática na dimensão da linguagem, tanto na presente ao cotidiano como naquela da ciência e da arte, na prática de ouvir de maneira atenta o que o outro diz. Coloco agora em foco a matemática a ser trabalhada no cotidiano escolar, no contexto do currículo e na disponibilidade da atitude fenomenológica. Toda matemática como ciência na perspectiva da sua constituição no mundo ocidental. Entretanto, sabemos que não se pode pensar no início de sua história no sentido factual. Como já vimos nos capítulos precedentes, a matemática é uma tarefa monumental que se estende por milênios de história, por quase todos os povos da Terra, que não só dialoga com as ciências, a física em particular, mas também com as práticas e necessidades cotidianas. Sua história não é a crônica estrelizada dos textos didáticos ou profissionais, mas é de uma gênese muitas vezes difícil que quase nunca segue encadeamentos lógicos e que com frequência se faz pouco a pouco e aos solavancos. Por exemplo, a gênese dos métodos infinitesimais da álgebra, do tratamento matemático do infinito, dificilmente se é discernida nos textos dessas disciplinas. Suas gêneses aparecem assim alienadas da nossa vida. Fazer a matemática emergir da sua história parece a forma factível de lhe devolver o seu sentido vivencial. Sem o solo de sua historicidade, a matemática se esvazia de sentido e permanece presa aos esquemas rigidamente formais que escamoteiam a dinâmica do seu desenvolvimento conceitual. Entretanto, de forma inconsequente, tem acontecido uma popularização da abordagem da história da matemática em livros didáticos aqui no Brasil. Constata-se que houve um enxerto pontual de seus tópicos desconexos dos conteúdos, minimizando as possibilidades de utilizar essas ideias para facilitar a compreensão dos conceitos trabalhados. É importante compreender que cada cultura tem a sua verdade, que não é absoluta e tampouco subjetiva. Essa verdade se refere à manifestação do que se mostra ao desvelamento da verdade do ser. Ocorre na articulação do sentido e do significado e por meio da linguagem elevada à presença de comunidades de diferentes épocas. No caso da matemática, também ela não é dona de uma única verdade e de um único modo de expressar ideias e efetuar práticas. Numa mesma cultura como a europeia, a matemática, a maneira de compreender a matemática e de praticá-la se modifica. Não significa superação ou substituição de uma verdade por outra, porém revela facetas que se mantêm válidas conforme a solicitação de um contexto determinado. Não significa relativismo, mas quer dizer que há modos de ver e de fazer apropriados ao que do solicitado. Por exemplo, a geometria euclidiana coexiste com as outras geometrias. Uma não é mais verdadeira do que a outra, além de uma trazer em si camadas de sentidos que revelam concepções das anteriores, também são mais ou menos apropriadas para determinar situações. O que ocorre numa cultura também ocorre quando olhamos culturas diferentes. Há maneiras de ver, de conceber e de expressar realidades, inclusive a matemática, que não admite comparações. Comparações sempre solicitam padrões em relação à avaliação efetuada. Que padrão escolher? Porque um em detrimento do outro. Tomando-se a cultura do mundo ocidental na época moderna, o que se revelou como importante, que passou a ser considerado nessa cultura como verdadeiro. Os valores de exatidão e de neutralidade imperaram no seu espírito cultural, impondo-se à prática científica. Nesse cenário, a matemática foi exemplar e contribuiu com a lógica de sua construção e com concepções de espaço geométrico tal como apresentado na geometria euclidiana, de forma que a concepção do que é exato foi desenvolvida com base agora no espaço exato, isto é, não possível de sofrer as vicissitudes do tempo e do espaço. Mundanos, mas concebido na abstração permitida pela geometria. A ideia de exatidão foi aperfeiçoada e mantida com a possibilidade de quantificação. O enfoque quantitativo foi priorizado durante a elaboração da ciência moderna no Ocidente e determinou uma concepção quantitativa da matemática de tal maneira que, no cotidiano, é comum as pessoas confundirem matemática com quantificação. E certeza com a certeza matemática explícita no ditado tão certo quanto 2 e 2 são 4. Essa visão quantitativa subsidiou a escolha de certos conteúdos matemáticos que vieram a constituir os currículos escolares, enfatizando a visão utilitária destes. Exatidão e quantificação, acrescidas da lógica da construção do conhecimento matemático, enfatizando aqui a estrutura do corpo de conhecimento científico sustentado pela formalização e categorização, conduziram à compreensão da matemática
bem como a sua aplicação, tornando-a vista e praticada como ciência esterilizada das experiências subjetivas. A matemática foi de tal maneira depurada das ocorrências mundanas que a busca pela realidade dos objetos matemáticos encontrou obstáculos para ser conduzida por um caminho que permitisse compreendê-los como construção histórico-cultural efetuada por ocorrências humanas e mundanas. Muitos autores de filosofia da matemática e matemáticos ainda hoje concebem-na separada do mundo, assumindo uma visão platônica dessa realidade. Tal visão dificultou a compreensão do sentido da matemática, da sua construção, e, dada a dificuldade encontrada na busca de vê-la e tratá-la como construção humana, houve uma ênfase em atividades utilitárias, privilegiando-se no currículo escolar trabalhos com materiais concretos para exemplificar formas e com aplicações para justificar sua utilidade. Então é isso aí, isso é um pouco da filosofia da educação matemática, possibilidades pedagógicas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho, aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você está achando dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E gostaria que colabore com o nosso canal, compartilhe esse vídeo e ajude ele a chegar ao maior número de pessoas possível. Quero aqui agradecer aos inscritos do nosso canal, já são mais de 300, 308, e agradecer também aqueles que hora ou outra passam por aqui por conta de um conteúdo ou outro, deixando a sua visualização, o seu like, o seu dislike, o seu comentário, e agradecer também aqueles que compartilham os nossos vídeos e o nosso canal, seja nessa plataforma no YouTube ou em outras redes sociais. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.